Salve, salve, investidores! E aí, tudo certinho com vocês? No podcast de hoje eu vou aproveitar para tomar o meu café aqui e vou analisar com vocês o relatório gerencial do XPLG 11, ok? Mas antes de iniciar o nosso podcast, deixa eu lembrar vocês, esse podcast ele vai em forma de vídeo para o YouTube. E aí eu tenho que lembrá-los da seguinte questão. Quem está no YouTube deve se lembrar que a minha prioridade é o podcast, ok? Eu criei esse podcast, a minha intenção aqui é ajudá-los, no podcast a entender um pouco melhor sobre análise de fundos. Então, como eu estou analisando o relatório gerencial dos fundos que eu possuo em carteira, lembrando que não é uma recomendação de compra, ok? Vocês devem fazer a análise de vocês e ver se isso cabe na análise de vocês. Então eu vou privilegiar o podcast. Então, algumas imagens eu vou parar um tempo sobre elas para tentar explicar para quem está ouvindo. Porque o podcast é uma maneira super interessante, que nós temos hoje em dia, de que nós podemos, de repente, indo para o nosso trabalho, ou de repente na academia, em diversos lugares, nós podemos simplesmente colocar um fone de ouvido e acompanhar o nosso podcast favorito ali. E aí eu tenho certeza que esse vai se tornar o podcast favorito de vocês. Então nós temos o seguinte, nós já estamos no nosso episódio, no episódio de número 7. No episódio de número 1, nós analisamos o relatório gerencial de maio do HGBS 11, no episódio 2, o VISC 11, no episódio 3, KNRI 11, episódio 4, KNCR 11, no episódio 5, BCFF 11, no episódio 6, HGLG 11 e hoje, episódio 7, nós vamos falar sobre o XPLG11, ok? Então, antes de nós começarmos a analisar o fundo, falar um pouquinho de modo bem resumido o que é o XPLG11, ok? O XPLG11 ele é um FII, um fundo de investimento imobiliário, que investe na área de logística. Então, ele compra galpões imobiliários, ele compra galpões e ele aluga para grandes inquilinos, ok? Então vamos ver aqui os dados gerais do fundo. Informações gerais do fundo, o XPLG, diferentemente dos outros fundos de logística mais conhecidos na Bolsa, bem conhecidos na Bolsa, ele é relativamente novo, ele nasceu em junho de 2018, código de negociação, XPLG 11, esse é o código na Bolsa. O patrimônio líquido do fundo, 1.668 mil, número de cotistas, bastante, 147 mil. É um fundo de renda de gestão ativa. O gestor é a XP, o administrador é a Vortex. A taxa de administração é de 0,95% ao ano a 0,75%. Então, é em regra de cascata, que eles estabeleceram. A taxa de performance do fundo é 20% do que excedeu o seu benchmark. E o que é o tal do benchmark? Se o fundo conseguir exceder o IPCA mais 6% ao ano, ele cobra esses 20% da taxa de performance. Lembrando que o IPCA é a inflação no Brasil, ok? Quase embananei, quase não saiu aqui. Falta de água ou de cerveja. Então vamos lá. O comentário do gestor, eu sempre digo, tenho dito nos podcasts anteriores e vou reforçar com vocês que estão ouvindo esse podcast novamente. É importante que no período de coronavírus a gente acompanhe o comentário da gestão. Por que nós temos que acompanhar? Porque o comentário da gestão, investidor, ele é importante porque ali nós temos o que os gestores do fundo, no caso a Vortex, ela tem feito para mitigar os efeitos da pandemia. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha nisso, é muito importante que a gente, nesse caso aqui vocês vão ouvir, mas quem tiver tempo é bom que abra o relatório e veja. Então aqui eu estou ajudando vocês nesse sentido. Beber uma água aqui para ajudar a garganta. No mês de maio de 2020 foi declarada a distribuição de 54 centavos por cota para os detentores de cota do XPLG 11 em 29 de 5 de maio, 29 de 5 de 2020, perdão. Isso corresponde ao dividend yield anualizado de 5,6% em relação ao valor da cota de mercado no fechamento de mês. E esse valor no fechamento foi de R$ 115. Ou ao dividend yield anualizado de 6,4% se considerar o valor da última emissão concluída, que foi de R$ 101.
os rendimentos declarados foram pagos em 15 de junho de 2020. Eu estou gravando no final de junho de 2020 esse podcast. No mercado secundário, a cota do XPLG 11 teve um volume de negociação de 96 milhões e uma média diária de 4,8 milhões, o que reforçou a tendência de queda se comparado ao montante negociado no interim de setembro de 2009 a março de 2020, em virtude do impacto dos desdobramentos econômicos do Covid-19. Todavia, já observamos uma evolução relevante no volume negociado nos últimos dias. A distribuição de rendimentos do fundo foi a mesma divulgada no mês anterior e está em consonância com a estratégia de uniformização da distribuição calculada com base na projeção de seu lucro, considerando as renegociações locatícias já concluídas. Importante destacar ainda que a gestora concluiu a negociação com o único locatário inadimplente do fundo, a qual resultou na continuidade do referido contrato com impostos pouco representativos no resultado do fundo. Ademais, no dia 21 de maio de 2020, foi publicado fato relevante comunicando a aprovação, via ato do administrador, da quarta emissão de cotas do fundo no montante de 500 milhões, sem prejuízo da emissão e distribuição de lote complementar. Por fim, com base no contexto de implementação, obrigado pelo café. Minha esposa linda, maravilhosa, trouxe um café aqui para mim. E aí agora o podcast vai ficar melhor ainda. Por fim, com base no contexto de implementação, pelo Poder Público de políticas de contenção para a crise sanitária e de medidas para minimizar a magnitude de seu impacto econômico, preparamos uma sessão extraordinária na página 18, eu vou trazer para vocês, com as principais consequências relacionadas ao fundo e aos ativos de seu portfólio. Então aqui algumas informações importantes, que aí lá na frente vai aparecer novamente, mas eu vou poupá-los e não vou trazer novamente. Vou tomar um café aqui. Ok, o fundo XPLG 11 é um fundo novo, mas bastante negociado na Bolsa. Tanto é que no último mês, o fechamento de maio, ele negociou 96 milhões e uma média diária, ou seja, de quanto o fundo era negociado por dia, no valor de 4,8 milhões de reais. Então, para você que é um pequeno investidor, que tem pouco dinheiro para investir, o XPLG é uma ótima oportunidade porque ele tem uma liquidez bastante alta. Eu não imagino aqui, quem esteja me ouvindo, que possa aportar por dia, de repente queira vender cotas de seus fundos de investimento e ele tenha para vender, de repente, 10 milhões. É um valor absurdamente alto para nós meros mortais. Então, se você tem de repente R$300 em fundos de investimento imobiliário, R$500 ou R$1.000, isso é super fácil para você entrar e sair no XPLG, porque ele tem um volume muito alto de negociações. Beleza? Outra questão, nós estamos no período de pandemia e isso afeta naturalmente as negociações dos fundos, ok? Mas, como a gente já viu aqui, não é o caso do XPLG para nós meros mortais. Ok? Então, o que nós temos? Em paralelo com isso, eu tenho que lembrar vocês também que nesse período, no período em que eu estou lendo para vocês esse relatório, falando sobre esse relatório, o fundo já concluiu a sua quarta emissão de cotas, ok? Então, é natural que, eu não sei quando você vai estar ouvindo, mas fica até como uma espécie de insight para você aqui o seguinte. Geralmente, quando um fundo vai a mercado fazer a sua emissão de cotas, ou seja, a quarta emissão de cotas, é quando o fundo ele quer arrecadar mais dinheiro para ele investir no próprio fundo. No caso, o XPLG 11, ele fez sua quarta emissão de cotas com a intenção de captar 500 milhões de reais, mais o seu lote complementar. Aqui é importante que a gente diga o seguinte. Eu estou comendo pão, então vai aparecer eu mastigando aqui para vocês. Toda vez que nós temos uma emissão de cotas acontecendo, é natural que, suponhamos que o XPLG estivesse vendendo as suas cotas a valor de mercado no valor de R$150, ok? E o valor da cota patrimonial seja de repente R$115. Aí nós temos um insight muito importante. O mercado está acreditando naquele fundo e, portanto, ele está negociando o valor da cota acima do que vale a cota de verdade. Porque o que é o valor da cota patrimonial? É o patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas que aquele fundo tem. Ou seja, se você tem 10 cotas de um fundo,
você divide pelo patrimônio líquido, lá você vai chegar à seguinte conclusão, ou seja, cada cota que eu tenho representa R$ 115, ok? E aí se o fundo está negociando com um ágio, esse valor de R$ 115, que é o valor da cota patrimonial, o mercado está negociando a R$ 150, aí você vai encontrar uma relação aí de porcentagem que vai dizer para você que o mercado está pagando mais pela cota do fundo, porque provavelmente acredita naquele fundo. E aí o fundo anuncia uma emissão de cotas. O que é uma emissão de cotas para você se situar? Toda vez que o fundo precisa se capitalizar, ele precisa de dinheiro, diferentemente das empresas listadas na bolsa que vocês conhecem, que podem de repente emitir debêntures, ou seja, emitir uma dívida para que as pessoas comprem essa dívida e a empresa se capitalize. Os fundos de investimento eles fazem diferente. Eles podem emitir novas cotas. E aí o que acontece? Na emissão das cotas é natural que a pessoa que vai entrar para comprar, vai comprar as cotas, essas novas cotas, eles não vão pagar o valor do mercado. Por quê? A pessoa, ninguém seria maluco o suficiente para saber que o valor da cota patrimonial vale 115 e pagar R$ 150. Então, geralmente, o que nós temos aqui no Brasil já como quase um consenso é que toda vez que o fundo vai lançar uma emissão de cotas, ele lança sempre no valor de R$ 100. Então, ele pega lá o seu patrimônio líquido, divide pela quantidade de cotas que ele vai distribuir, e isso vai dar aproximadamente R$ 100 por cota. Então, se o valor de mercado da cota está R$ 150 e de repente daqui a 15 dias vai abrir a emissão de cotas, vocês vão perceber gradativamente que esse valor de R$ 150 ele vai se aproximar do valor patrimonial por cota. Por quê? Porque o mercado está percebendo que, como vai entrar novas cotas no mercado, as pessoas naturalmente que têm as suas posições de repente em XPLG11 e ela já teve um lucro com a valorização das cotas, com os rendimentos, elas começam a se desfazer das suas posições, porque ela sabe que naturalmente o mercado já vai colocar, já vai ser emitido novas cotas. Então aqui é só para tentar fazer um resumão dessa parada para vocês, porque eventualmente no início, quando eu comecei a investir, tomar café, eu via no contexto de dezembro de 2019, janeiro de 2020, aquele contexto de que tinha vários fundos vindo ao mercado fazer emissões de cotas e eu não entendia muito bem porque que de repente o valor da cota caía tanto. E aí depois estudando um pouco eu acabei entendendo isso. Então, contada essa historinha toda, eu sei que aqui é um resumão e naturalmente eu não falei sobre tudo que a gente tem que falar, por que cai valor de uma cota porque está havendo uma nova emissão, mas basicamente é isso, né? As pessoas elas sabem que o fundo vai vir a mercado com a nova emissão de cotas e algumas pessoas que já têm a sua posição, já têm os seus rendimentos, já ganhou com aquelas cotas, eles vendem, ok? Então, basicamente é isso. Então, seguindo aqui, nós temos que o fundo criou uma sessão extraordinária para poder falar sobre a magnitude, né, dos impactos econômicos do Covid-19. Então aqui nós já temos o fluxo financeiro do fundo, quanto que o XPLG recebeu em maio de 2020. Lembrando que os relatórios eles são pregressos, né? É maio de 2020 fazendo referência ao mês anterior, que é o mês de abril. Deixa eu comer um pão aqui. Então, as receitas do fundo, de boca cheia falando, o que é proibido, né, quando a gente é criança. As receitas do fundo. Em maio de 2020, o XPLG11 recebeu R$ 9.598.000. E esse valor ele está distribuído de que forma? As receitas de locação foi no valor de R$ 5.868.000. As receitas de FIIs foi de R$ 3.700.000. E as receitas de LCI, renda fixa, foi de R$ 29.000. Receita de locação é o que, para que a gente entenda? Receita de locação são os imóveis que o XPLG aluga para os seus inquilinos. Receitas de FIIs, o XPLG compra cotas de outros FIIs e ele recebe todo mês, assim como eu, assim como você que é investidor, que tem cotas de fundos, recebem os rendimentos por cota. E receita de LCI e renda fixa, ele compra letras de créditos imobiliários, que é na área imobiliária que ele pode comprar, ou ele aplica em renda fixa e aí ele recebe os juros da renda fixa e das LCIs, ok? Despesas do fundo, quanto o fundo gastou em maio de 2020? O total de R$ 1.179.000, sendo que despesas operacionais foi esse valor que eu disse para vocês, R$ 1.179.000.
Ou seja, o fundo não gastou com reforma de nenhum imóvel que ele tem, as despesas operacionais são para pagar o pessoal da Vortex, que administra o fundo, e a gestão, que é da XP. Tomar um café aqui. O resultado do fundo, né, tirando o que o fundo recebeu com o que o fundo pagou, 8.418.000. O rendimento distribuído foi de 8.245.000 e isso equivale a 54 centavos por cota, ok? Aqui o que nós temos? Nós temos o seguinte, a composição do resultado financeiro e a distribuição por cota nos últimos 12 meses. Eu não vou explicar todos os últimos 12 meses, eu vou me ater aqui ao período de 2020. Então nós temos aqui o seguinte, a distribuição por cota em janeiro foi de 64, fevereiro 64, março 58, abril 54 e maio 54. A gente já percebe que o fundo, né, em decorrência do coronavírus, ele já diminuiu a sua distribuição por cota, naturalmente porque houve inadimplência, e a gente vai falar sobre isso, mas também porque o fundo já está se precavendo para uma eventualidade que possa acontecer no fundo. Ou seja, de repente a gente ter uma segunda onda do Covid-19, então o fundo ele já está se preparando por isso. O resultado em janeiro foi de 67 centavos, em fevereiro foi de 52 centavos, em março foi 76, abril 54 e maio 55. Lembrando que o fundo ele pode distribuir, o fundo é obrigado a distribuir 95% dos seus rendimentos no semestre, não tem nada a ver com o mês, ok? Se você acha que o fundo é obrigado a distribuir 95% dos rendimentos no mês, esqueça isso, os fundos têm por obrigação distribuir 95% dos seus resultados no semestre. Então, pode ser que o fundo, em um determinado semestre, ele resolva guardar uma parte do que ele vai distribuir, pensando em um futuro próximo, ok? Então, não tem sempre relação entre a distribuição por cota e o resultado distribuído, ok? Então, o fundo ele pode guardar uma parte para ele distribuir no futuro, pensando em qualquer eventualidade. A receita por locação ela tem se mantido ali na casa dos 63 centavos. A contribuição da taxa de gestão, como a gente tem visto, ela tem sido cada vez menor. LCI é um valor quase significante. E a despesa do fundo ela tem se mantido ali entre 9 centavos e 10 centavos por cota, ok? O fundo, como a gente já viu, né, ele tem uma ótima quantidade de negociações que são feitas na bolsa, então isso aqui a gente podemos passar também. O fundo, por ser um fundo bastante grande, ele tem uma ótima liquidez, então ele é muito negociado na bolsa de valores, então nós já falamos sobre isso também. Então, o fundo tem 100% de presença nos pregões, tem um volume muito alto negociado no mês e também um número muito alto de cotas negociados no dia e no mês também. Então, vamos seguir aqui para rentabilidade. Rentabilidade, aqui eu vou tentar falar um pouquinho por cima, porque tem diversos detalhes. Mas o que geralmente nos interessa é se o fundo de investimento ele conseguiu bater o seu índice de referência, que é o IFIX, né? Que é o índice de referência dos fundos imobiliários. Então, ele é um compilado ali do rendimento dos fundos de investimento, né? Então, o fundo conseguiu bater o IFIX com uma pequena folga e ele também conseguiu ter uma taxa interna de retorno bruta bastante significativa. E aqui o fundo, deixa eu ver aqui rapidinho, o fundo aqui ele não trouxe, né, o seu rendimento comparado com o CDI, que geralmente os outros fundos costumam trazer, mas por algum motivo ele não tem aqui. Mas de qualquer forma ele conseguiu bater o IFIX, que é o seu índice de referência, né? Aqui nós temos o que nós já falamos, é quase que uma ladainha, né, que nós falamos todos os vídeos, todos os podcasts, de que uma tabela que eu tenho aqui do valor de mercado da cota e se você utilizar, se todo mês que você recebe os seus rendimentos, quando você começa a investir, se você aporta esses rendimentos, no longo prazo você vai perceber que a linha de crescimento dos seus rendimentos, ela vai começar a crescer significativamente como uma espécie de bola de neve. De modo que no longo prazo, se você pega a sua cota e toda vez que você recebe os rendimentos, você aporta novamente naquele mesmo fundo ou em outro fundo, você percebe que
aquilo começa a crescer e virar uma grande bola de neve, né? A gente sempre bate nessa tecla, mas é importante a gente lembrar. Então, como é que é o portfólio do XPLG? 99% são imóveis e aí apenas 1% é renda fixa e outras aplicações de caixa, né? Então, o fundo, naturalmente, né, se nós temos aqui já é um outro insight bastante importante, né? O fundo, como ele tem apenas 1% aplicado em renda fixa, ou seja, caixa, né? E outras aplicações de caixa, naturalmente o fundo vai precisar de grana para fazer os investimentos que ele quer. Então, como a gente viu lá no início, o fundo está em sua quarta emissão de cotas, o que naturalmente nesse período que nós estamos gravando, o período já aconteceu, o período de subscrição, o direito de preferência, que é uma coisa que a gente pode falar em outro podcast. Então, o fundo já foi a mercado, já conseguiu captar um valor significativo dentro daquilo que ele esperava. E aí, tipologia dos contratos, a porcentagem que isso representa na receita imobiliária. Quase não consegui falar aqui, vamos lá. Então, vamos lá. 66% dos contratos do fundo são contratos atípicos e 34% são contratos típicos. Gleison, qual a diferença entre contrato típico e contrato atípico? Basicamente é o seguinte, é claro que existem outras variáveis. O contrato típico é aquele contrato em que o inquilino geralmente pode sentar todos os anos ou em um período acordado entre inquilino e fundo, né, o caso XPLG, para ele renegociar o seu contrato. Ou seja, ele pode pedir de repente um abatimento no aluguel, ele pode de repente pedir para mudar o índice de referência que ele vai utilizar para poder cobrar o seu aluguel. Eu não quero mais o IPCA, agora eu quero o IGPM. E aí quando nós passamos, esse seria o contrato típico, ok? E o que seria o contrato atípico? O contrato atípico, ele basicamente é o seguinte, você entrou, fechou o contrato com o XPLG com um valor acordado, o aluguel vai ser 200 mil. Então você vai pagar esse valor de 200 mil do início do contrato até o final do contrato, sem direito de revisional. E aí nós temos ainda mais. Suponhamos que você entrou no seu imóvel, você tem a sua empresa, você foi lá, conversou com o XPLG e alugou o seu imóvel, você quer comprar de repente um galpão logístico e você quer ficar durante 10 anos nesse galpão. Em 2020 você assina o contrato e você vai sair em 2030. E quando chega 2023, você, por algum problema financeiro ou qualquer coisa do tipo, a sua empresa não consegue mais pagar o aluguel. Ou você quer sair do aluguel. E aí você vai lá conversar com o XPLG, você assinou um contrato atípico com eles, você vai lá conversar com eles para você sair do imóvel em 2023. E aí o pessoal do XPLG vai lembrar você do seguinte, ó, você tem um contrato atípico conosco e esse contrato diz o seguinte, se você tiver que sair do imóvel, você pode, mas você vai pagar todos os aluguéis remanescentes. Ou seja, de 2024 a 2030 você tem que pagar para sair do aluguel. Então, o contrato atípico, geralmente, é a melhor forma de contrato que nós temos, de repente, na área de logística. Aqui, você pode concordar ou não concordar, mas, geralmente, o atípico ele dá essa segurança para os cotistas e também para o fundo, né? O fundo não quer que, de repente, os seus inquilinos eles entram e saiam a todo momento do fundo. Então, os inquilinos entram e saiam a qualquer momento. Então, eles precisam dessa segurança jurídica também, ok? Então vamos seguir aqui. E aí nós temos o portfólio do fundo, beleza? Então vejamos, nós temos 18% é Via Varejo, 13% é Leroy Merlin, e aí a gente vai falar sobre Leroy Merlin, 11% é Lojas Renner, 10% é Grupo Pão de Açúcar, 10% é Especulativo Cajamar, 8% é o Dia, que é uma empresa, né, do setor de varejo, 5% Panasonic, 4% Unilever e 21% são outros. E qual que é o setor de atuação dessas empresas? A grande maioria aqui nós já sabemos, né, qual que é a atuação deles. Então nós temos 43% são comércio varejista. Né? Nós temos aí como varejo, nós temos Via Varejo, Dia, nós temos 13% é material de construção, né? Que no caso que seria Leroy Merlin. Nós temos especulativo, que a gente vai falar sobre isso, temos que falar sobre isso, 8% é comércio e distribuidora de alimentos, 7% é logística e 18% são outros, né, que não entram nessas classificações. E a correção desses contratos, como é que são feitos a correção dos contratos e quais são os índices utilizados para a revisional dos contratos?
4% é o IPC e a tabela FIPE, 54% é o IPCA, né, que é a nossa inflação, e 42% é o IGPM, Índice Geral de Preços a Mercado. E a atualização dos contratos, quando é que os inquilinos vai sentar com o XPLG para rever os seus contratos. Janeiro, 4%, abril, 8%, e aí nós temos julho, 7%, e aí no final do ano nós temos novembro, 29%, enfim. Isso daqui talvez não seja tão importante. O que é mais importante é aqui, o vencimento dos contratos e quanto isso representa em porcentagem da receita do fundo. Em 2020, 2% dos contratos vencerão. Em 2022, 20% dos contratos vencerão. E 2023 em diante, 78% do fundo terá o vencimento dos seus contratos. Um café aqui. Então é importante, nós temos uma segurança bastante boa para o fundo, porque a maioria dos contratos vão vencer apenas depois de 2023. Então, nós que somos cotistas do fundo, nós ficamos felizes da vida quando nós ouvimos isso. E a revisional dos contratos, quando elas acontecem? Até 2019, 15% dos contratos foram revistos, 3% em 2020, e aí em diante nós temos uma pequena porcentagem. A evolução da vacância física do fundo, 4%. O fundo, desde outubro de 2009, continua com essa vacância, né, da área construída, apenas 4% da ABL, a área bruta locável do fundo, está vaga. Qual que é a composição física consolidada, ou seja, qual é a porcentagem física que está destinada para cada inquilino, cada imóvel? 19% é especulativo Cajamar, e aqui nós temos que conversar sobre isso. 17% é Leroy Merlin, 15% Via Varejo, 8% Grupo Pão de Açúcar, 8% Dia, 7% Lojas Renner, 5% FedEx e 21% outros. A distribuição geográfica, que é uma coisa importantíssima na análise de um fundo de investimento, né? Quanto mais diversificado geograficamente, mais importante para nós isso é. Por quê? E aí já entra um insight maneiríssimo para a gente, né? Nós temos que quanto mais o fundo diversifica geograficamente, mais importante é. Porque suponhamos, ou vamos nos lembrar do que o que tem sido o Covid-19. O Covid-19, ele, a nível de Brasil e a nível de mundo, nós tivemos lockdown decretado pela maioria dos governos, certo? E aí o que nós temos? O lockdown, quando ele acontece, ele pode ser um lockdown nacional, em que o Brasil inteiro fica fechado, e o mês de março foi o mês mais agudo, mas no período de abril e o período de maio, alguns governos, né, alguns governadores em alguns estados, eles saíram do lockdown e eles admitiram novamente a abertura de shopping centers e outras empresas. Então, em determinados espaços geográficos, pode ser que o fundo ele se favoreça justamente por isso. Porque o lockdown ele não é uma coisa equânime que acabou o lockdown no Brasil, todos os governos, né, todos os estados, eles saem do lockdown. Então isso é importante, né, que isso é uma das coisas importantes. Então nós temos o seguinte, em porcentagem de área bruta locável do fundo, 35% está localizado em Pernambuco, 4% em Minas Gerais, 48% em São Paulo, 7% em Santa Catarina e 6% no Rio Grande do Sul, ok? Então o fundo tem 15 imóveis que são, no total o XPLG tem 15 imóveis, ou seja, aqui ele conta performados e em construção ele tem 2 imóveis, que nesse caso aqui já adiantando para vocês, é o especulativo Cajamar e o que ele está terminando de construir para a Leroy Merlin. E a área bruta locável do fundo é de 641 mil metros quadrados. Ele tem 23 contratos de locação, então ele aluga para 23 inquilinos diferentes e a vacância física do fundo, como nós vimos, é de 4%. Aqui eu vou passar, né, eu vou falar só sobre alguns imóveis que são importantes. Aqui nós temos o Leroy Merlin, né? A Leroy Merlin, como nós vimos ali em cima, só retomando para vocês, é um dos imóveis que está em construção. Nós temos aqui o centro de distribuição da Leroy Merlin, que eu vou falar logo na sequência, e nós temos o centro logístico em Cajamar, que são 2, ok? E aí eu vou me adiantar aqui, porque aqui é apenas onde são localizados os fundos, o tipo de contrato, que daí não cabe a gente falar aqui. Eu vou apenas passar aqui um pouquinho para vocês, para a gente vir aqui. Vamos lá. Aqui. Ativos em desenvolvimento, que é
o centro de distribuição para Leroy Merlin e o centro especulativo de Cajamar, beleza? Vamos falar sobre os dois porque isso é importante, né? Algumas pessoas, eu vejo alguns vídeos no YouTube de grandes YouTubers que eles falam dessa... Perdão, outro café. Eles falam dessa parcimônia que nós devemos ter em relação ao XPLG, por quê? Porque o XPLG ele tem 2 imóveis que não foram performados e no período de coronavírus isso se aguça ainda mais. Por quê? Imagina você que no período de coronavírus existe um fundo de investimento imobiliário que está desenvolvendo um imóvel para alugar para alguém. E aí eu pergunto para você, quem é que está pensando em alugar algum imóvel no período de coronavírus? Quase ninguém, né? Então é importante que a gente saiba disso. E aí o argumento geralmente tem sido de que a gente pode pegar o HGLG, a gente pode pegar outros fundos de logística e todos os imóveis do fundo, do HGLG, por exemplo, que eu já analisei em podcast, eles já são performados, então eles já estão alugados para inquilinos. Então o inquilino já está lá dentro, já está pagando o seu aluguel. E aí acontece que o XPLG ele tem 2 imóveis que ainda não foram alugados. No caso da Leroy Merlin, o imóvel basta estar concluído para ele ser alugado, né, para Leroy Merlin. Então já tem um contrato. Mas existe o especulativo em Cajamar que ele ainda não foi alugado. Então é bom que a gente fique ligados porque o fundo ainda precisa conseguir um inquilino para o centro especulativo de Cajamar. Então vamos lá. Agora que eu falei um monte, não poderia ter criado um atalho? Poderia, mas eu não criei, né? Então vamos lá. As obras do centro de distribuição Leroy, com área construída de 110 mil metros quadrados, permanecem em conformidade com o cronograma previsto de entrega. Ou seja, junho de 2020, que nós estamos terminando aqui, o fundo tem como cronograma previsto finalizar essa obra. E aí você que está ouvindo o podcast, tem que se atentar para isso. Acompanhar os fatos relevantes do fundo para ver se de fato ele vai entregar para Leroy Merlin em junho de 2020 esse imóvel pronto. As principais atividades em andamento são finalização da estrutura metálica, piso estrutural, instalações e acabamentos do galpão, assim como edifícios auxiliares, plantio de grama e pavimentação. Quem está ouvindo o podcast não está vendo a imagem que eu estou vendo, mas olhando para a imagem a gente já percebe que o galpão está todo pronto e aí eles só estão dando aqueles toques ali, aqueles acabamentos que a gente faz no cabeleireiro, né? A obra segue critérios rigorosos de gestão e aí eles contrataram uma empresa que é super conhecida no mercado para fazer essa análise, né, de conclusão da obra. A fase 1 do galpão teve a VCB e o habite emitido no mês de abril de 2020 e se iniciou o processo de vistoria de recebimento pela Leroy. Ou seja, a Leroy que solicitou para o XPLG que fizesse um galpão para ela já começou o processo de vistoria para ver se está tudo certo para ela começar a utilizar esse galpão. E aí nós temos Cajamar, né, que é o centro logístico especulativo de Cajamar, e esse ainda não tem inquilino. Mas as obras já estão, né, acontecendo e eles também têm cronogramas de entrega desses 2 centros especulativos que a gente vai ver. As obras do centro logístico especulativo com área construída de 125 mil metros quadrados permanecem em conformidade com o cronograma previsto de entrega, ou seja, primeiro semestre de 2021. Diante dos impactos da pandemia do Covid-19, este cronograma poderá ser alterado. Então, até agora está tudo certo, está tudo ok, tudo lindo, mas pode ser alterado esse cronograma em virtude, naturalmente, do Covid-19. E aí as principais atividades em andamento são terraplanagem, fundação, estrutura de concreto e drenagem. A atividade de terraplanagem, compactação do aterro, é monitorada em tempo integral por empresa independente, especializada e referência em controle tecnológico em virtude da importância dessa etapa para a solidez e qualidade futura do centro logístico. Para quem está ouvindo esse podcast não vai ver, mas aqui nós temos uma obra, né, em que eles fazem o acompanhamento mensal dessa obra. E aqui nós temos, vejamos, se cabe a gente falar sobre isso aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza, aqui eles basicamente vão falar sobre a quarta distribuição de cota, a quarta emissão de cotas do fundo, né, que nós já falamos, mas para o podcast eu acredito que isso não seja uma informação tão importante. Então, meus caros, pelo podcast de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, vai nas nossas redes sociais, nós estamos no Spotify, que é por onde você está ouvindo, nós estamos no YouTube e no Instagram, e aí para você nos encontrar é bem fácil.
Investir do bem, hashtag IBSA3, ok? Então era isso pelo podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e fiquem bem.